Professor Basílio, eu estou aqui para dar uma aula sobre a Revolução Industrial, a grande revolução que alterou o panorama político, econômico e social do mundo. O momento em que, pela primeira vez, a maior parte da população viverá nas cidades. O momento em que a forma de se produzir altera profundamente toda a história da humanidade. Presta bastante atenção porque será uma aula que terá grandíssimas e importantes consequências no resto do nosso curso. Forte abraço e bom estudo! Vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre Revolução Industrial. Quando o mundo começa a mudar, quando a forma de se produzir altera profundamente a estrutura social, política e econômica. Para isso a gente precisa entender como é que se organizou a produção desde o início dos tempos. Pessoal, quando eu falo produção, eu estou falando de todos os objetos que a gente tem, desde o copo até a roupa, enfim, as coisas mais básicas para a nossa vida. A produção, desde os primórdios, sempre esteve relacionada a um sistema familiar. Então, por exemplo, quem é que vai costurar a roupa das crianças? É a própria mãe. A mãe vai pegar ali alguns tecidos, ela vai fiar, ou ela vai retirar, por exemplo, a lã do carneiro e vai ali fiando, tecendo, costurando a roupa de sua família. Bastante rudimentar. É uma produção que acontece dentro de casa. É uma produção em que o trabalhador tem os instrumentos de trabalho. Tudo bem? Você pode até ter alguma especialização, algumas pessoas se especializam, ficam ali mais com uma técnica mais apurada, sabem ali costurar melhor, mas grosso modo todas as pessoas fazem o que é necessário para a subsistência. As coisas começam a mudar um pouquinho na Idade Média. Por que na Idade Média? Porque na Idade Média nós temos o fortalecimento das cidades. E nas cidades, que acima de tudo são espaços de troca, mercadoria, as pessoas que vão chegando nas cidades, na Baixa Idade Média, importante ressaltar o tempo, então eu estou falando por volta do século XI, século XII, século XIII e século XIV, começa a nascer nessas cidades as chamadas corporações de ofício. Então significa que nós teremos um artesão e naquela cidade aquele será o único artesão, por exemplo, de sapatos. Aquele será o sapateiro da cidade, ele fará todos os sapatos, ele tem o domínio técnico, é ele que sabe produzir os sapatos. E como é que ele produz? Ele vai e busca todas as matérias-primas, ele vai e busca o couro, e busca, por exemplo, os pregos, faz ali os pregos, ele faz o cadarço, ele faz absolutamente todas as partes da produção. Ele leva isso para dentro da sua casa ou para sua oficina, que normalmente é muito próxima ou até dentro da sua casa, e lá ele começa a produzir sapatos. E ele vai produzindo um sapato por dia, 2 sapatos por dia. Ele tem o auxílio de um aprendiz. Este aprendiz é quem irá aprender a técnica da produção de sapatos e ele vai vendendo os sapatos. Aquele sapato é único, aquele sapato tem a cara daquele artesão e ele mesmo vende aqueles sapatos. Só que na Idade Moderna, isso eu tô falando do século XV, século XVI, a coisa começa a crescer. Por quê? Porque o que já aconteceu? Grandes navegações. A Europa está tendo contato intenso com a América. O comércio ultramarino está crescendo. Então chega um momento em que os grandes comerciantes começam a comprar cada vez mais sapatos. E esses comerciantes chegam um dia pro artesão, pro sapateiro e falam: nós estamos precisando cada vez mais de sapatos. Será que você pode produzir mais sapatos? O artesão fala: poxa, mas aí eu não vou conseguir tanto couro, tanta matéria-prima. Então os comerciantes falam: não tem problema, artesão, nós trazemos para você toda a matéria-prima. Nós iremos trazer toda a matéria-prima e nós iremos também comprar toda a sua produção para vender. Levamos a matéria-prima para você, você produz e depois nós vendemos. O artesão fala: beleza. Começa, pessoal, as manufaturas. Uma produção maior, uma produção num volume maior. Progressivamente, esse artesão vai chamando pessoas, vai contratando pessoas. Começa a se organizar uma produção não mais dentro de casa, mas dentro, por exemplo, de um galpão. E lá as pessoas irão produzir. Então vamos lá, como é que a gente define Revolução Industrial? Primeiro, a substituição da mão pela máquina. A máquina se torna o elemento fundamental da produção. Além disso, qual é a força motriz? Pessoal, se antes o que movia as pessoas eram as próprias mãos, era o corpo humano, ou no máximo, por exemplo, os moinhos de vento ou os moinhos hidráulicos, então se antes a força era da natureza,
Agora a força, ela é química. Agora você tem o quê? Você tem carvão. Na segunda revolução industrial você terá petróleo. Com isso você tem um aumento o quê? Da força motriz. O carvão consegue promover uma força para as máquinas que as mãos humanas não são capazes de carregar. Fortalece mais do que nunca o chamado sistema fabril. A produção ocorrerá na fábrica e lá na fábrica acontecerá um controle grandioso, um controle imenso sobre quem? Sobre o trabalhador. Sabe por quê? Quanto mais se produz em menor tempo, isso tudo vai significar lucro. Ou seja, o objetivo central é trabalhar mais, produzir mais no menor tempo. Existe um controle estrito, um controle grande sobre o trabalhador. Tá certo? Beleza? Fala rapaziada, espero que vocês tenham percebido que a Revolução Industrial, mais do que uma simples máquina, é uma nova organização social de produção, em que alguém produz, mas o produto não será desta pessoa, mas será do dono dos meios de produção. O trabalhador é simplesmente uma engrenagem neste processo, ele é simplesmente uma ferramenta dentro deste grande maquinário. Isso irá fazer com que a produção aumente a níveis inimagináveis. Nunca se produziu tanto, nunca se produziu num tempo tão curto. Ou seja, você barateia a produção. Você barateia a produção e agora o capitalismo não será comercial, será um capitalismo industrial. O lucro virá essencialmente pelo volume da produção. Produz-se muito, reproduz-se muito, logo precisa-se de mercados consumidores. É especialmente o que veremos na segunda Revolução Industrial. Diversos países se industrializando. Essa industrialização cada vez mais acelerada buscam mercado consumidor, matéria-prima, áreas para investimento de capital. É a Revolução Industrial que vai possibilitar a Europa de fato colonizar e conquistar todo mundo, levar para todo mundo os seus produtos e os seus valores. Tudo bem? Veremos melhor isso na aula sobre neocolonialismo, mas é importante articularmos o conceito. Tudo bem? Bom estudo e forte abraço!